Meu nome é Regina, sou professora de formação e atualmente eu me digo assim, ambientalista, né? Ambientalista, graças ao trabalho de Jesus Moreira aqui em Tabuleiro do Norte. E aí a gente é um casal hoje, né? Eu estou aqui recebendo a visita da princesa, né, Nilza e Vale Nils. Conheci hoje, né, o trabalho dessa instituição e para mim é gratificante contar o que é que a gente faz aqui no Parque Ecológico de Olho d'Água dos Currais. Então esse parque é um parque que está dentro de uma área de proteção ambiental, que tem, não sei quanto é que mede, né, mas é mais de 200 hectares. E a gente acredita que nós estamos aqui para cuidar disso e manter esse patrimônio natural, o mais natural possível, né? Claro que a gente não consegue a perfeição, porque a natureza ela que dá as regras. E o semiárido, né, tem essas características que nós conhecemos bem. Quem é do semiárido sabe como é difícil, são poucas chuvas. Mas a gente aqui essa comunidade conseguiu, né, junto com Jesus Moreira, preservar uma área de oitacicas. E essas oitacicas hoje a gente vê separadamente em alguns lugares algum pé de oiticica. Mas aqui a gente tem uma fileira de oitacicas que acaba conduzindo a água até chegar numa fonte que a gente chama Olho d'Água do Corrente. Isso para mim foi assim, a grande novidade, né? Eu morei muito tempo num semiárido bem distinto, que é da região dos Inhamuns, Crateús e Inhamuns. Então, quem conhece os sertões de Crateús sabe que a secura lá é muito grande. Aqui, quem mora aqui no vale tem uma alegria de ver muita água, né? A gente pode até questionar a qualidade da água, mas a gente ainda vê rio e lagoa, né? Na região de Crateús a gente tem o Rio Poti e não tem lagoa, praticamente. Então, aí quando eu cheguei aqui nesse tabuleiro, que o nome é tabuleiro, que é o que a gente olha de um lado e vê o horizonte, para mim foi novidade, porque eu venho de uma região de serra e de um sertão que a gente não vê o outro lado, porque tem muitos altos e baixos. Então aqui é uma região, uma área plana. Bem, foi isso. Aí o meu encantamento, né, pelo Jesus Moreira, como pessoa, pelo trabalho dele também, me manteve aqui. Eu estou aqui há 8 anos. A gente como professor, eu adoro receber alunos. Então a gente recebe visita de muitos estudantes. Um trabalho muito bonito que eu acho que a gente faz aqui é plantar uma árvore com esses estudantes. Cada visita que vem, a gente escolhe uma árvore nativa e planta com eles. Aí existe uma prática de fazer um círculo e conversar com esses alunos, e tem toda uma aula prática no sentido mais suave que a gente pode imaginar. Então, depois de com 61 anos de idade, eu poder dar aula livre, sem nota, livre, sem cobrança, livre só pelo prazer de dar aula, então para mim foi muito importante. Aí eu quero assim deixar uma mensagem, né, para quem for assistir esse material aqui de filmagem, que é muito gratificante receber visitas aqui. E quando se leva um registro de um lugar, né, que a gente vai para os outros lugares sem ir lá. A gente viaja sem ir lá. Então agradecer a você mesmo, né, a vocês que fazem esse trabalho, e continue fazendo. E nós estamos de portas abertas aqui para recebê-los sempre. Então é com grande alegria que a gente vai se manter aqui no Parque Ecológico, né? Esse parque, eu digo que ele tem 5 lugares especiais, lugares que merecem ser cuidados. Não são lugares de luxo, gente. Aqui nós fazemos ecologia selvagem, não é um resort, é ecologia selvagem. A gente tem um lugar de abrigo, é um dos espaços que a gente chama de pousada, que recebe estudantes. Cobra alguma coisa? Não, eles vêm, eles se abrigam. A gente troca as coisas, a gente não cobra em dinheiro, mas cobra em alimentos, se traz, é importante que traga, né? A questão da água a gente troca, então tem essa troca, é como se fosse tudo compartilhado. A gente dá uma parte, a outra pessoa tem que trazer para poder se manter aqui, porque a gente não pode fornecer tudo, né, para muita gente. Uma visita, tudo bem. Aí mais na frente aqui a gente tem o que a gente chama de Lago dos Corações. E aí esse lago antigamente era um lixão, e ele pegou essa área de lixão e limpou toda, e fez uma passagem ao lado desse lago. Então tem um coração enorme que dá 60 metros de um lado para o outro. E quando chove, é água da chuva, é um barreiro para a água da chuva.
como as águas vêm de lá para cá, caem do Morro do Cruzeiro, que a gente chama Morro do Cruzeiro, porque tem um morro ali do outro lado, que é também histórico nessa comunidade, porque foi lá que nasceu a ideia do parque, porque lá tem um cruzeiro que foi fincado na década de 60 por um morador daqui, né, o seu Manuel Duda, que já faleceu, e esse cruzeiro fica lá até hoje. Então Jesus recuperou aquela área e a comunidade viveu uma história muito bonita de fazer o Natal vivo. Esse Natal Vivo virou atração turística no Natal. Então vinha muita gente assistir, todo mundo aqui da região vinha. E era feito todo com as pessoas da própria comunidade. A gente parou com o Natal Vivo na pandemia. Aconteceram alguns falecimentos de alguns personagens, né, porque era feito com todo mundo da própria comunidade. O falecimento não foi por conta da Covid, por outros problemas, mas a gente perdeu alguns personagens. E a gente está querendo ver se daqui para o próximo ano revitaliza esse Natal Vivo. Então é algo também interessante dizer para vocês, porque é algo que dá força à existência do Parque Ecológico, né? A comunidade acolhe bem essa ideia. E aí, gente, a gente faz luau. Nosso primeiro luau foi feito com a presença de um limoeirense, que se chama Gilson Saraiva. Foi feito agora em julho, antes das férias, ele aqui com a gente, com a lua, né, a lua nova. A gente fez o luau da lua nova, não era lua cheia. Debaixo da Oiticica. Debaixo ao lado da Oiticica, embaixo aqui no palco aqui da casa. Então foi muito legal, vieram as pessoas de mais idade da comunidade, foi muito interessante, só voz e violão, né? E aí mais lá na frente a gente tem também uma casa que a gente chama Casa do Seu Simeão. É uma casa que tem mais de 100 anos de idade, uma casa de taipa, ela está meio destruída por dentro, mas o Jesus reformulou ela por fora, com os tijolinhos ecológicos. E lá a gente sonha também ser um lugar de apoio para a gente contar a história dessa comunidade. Então a gente tem sonho aqui, tá certo, gente? Muito sonho. Cheguei aqui que estou com 8 anos, tá com 8 anos que eu estou aqui, e a gente tem muita vontade de dar uma organizada. Então, nos fortaleçam, venham nos ver, para a gente criar mais força para ir trabalhando e tornando esse lugar mais atrativo para conversas embaixo das árvores, tá bom? Aqui a atração é essa, a atração principal, a atração turística, conversar embaixo das árvores. A gente não vende nada, não vende bebida alcoólica, não vende alimento, então é isso, quem vem traz seu piquenique e pode fazer o piquenique aqui com a gente, que a gente estando aqui recebe vocês bem. Se a gente não estiver, pode entrar no portão, ele fica aberto sempre, tem um alpendre aqui que dá para ficar embaixo e fiquem à vontade, voltem sempre.